Você já se pegou travado no plantão sem saber o que fazer ou pior, esperando alguém resolver por você? Aí você se cobra, acha que o problema tá com você, que você deveria saber tomar a decisão ou você deveria saber tomar a decisão mais rápido, com mais assertividade. Mas deixa eu contar pra você, a verdade, ela é bem mais embaixo. A minha geração, a sua geração, nós não fomos ensinadas a raciocinar. E é exatamente sobre isso que eu vim aqui conversar com vocês. Eu sou Priscila Meirelles, enfermeira, como você, de plantão, de beira-leito, vivendo os desafios. E hoje a gente vai conversar sobre raciocínio, tomada de decisão lá no plantão. Desde a infância, a gente foi condicionada a não pensar, a não raciocinar e muitas vezes não tomar decisão. Tem até uma frase que é muito clássica que diz assim: a criança não tem voz, a criança não tem escolha. E a gente sabe hoje, está muito claro, que a personalidade do ser humano, ela é muito lapidada, na verdade não é lapidada, ela é inserida ali os grandes alicerces, pronto, os grandes alicerces, eles são colocados ali na infância da gente, dos 0 aos 6 anos de idade. Então a personalidade da gente é formada nessa idade, certo? 0 aos 6 anos. Só que nessa idade, a gente não tinha voz. A gente não podia decidir. A gente cresceu ouvindo o que era para fazer, sem a gente refletir, sem a gente raciocinar, sem a gente pensar muito, apenas executando o que era dito pra gente executar mesmo. Eu lembro quando eu era pequena, na verdade, inúmeras vezes que eu ia, né, com algo diferente daquilo que era o habitual, que era a rotina esperada pelos meus pais. Lembrando que era a Patrícia, né, a mais velha, ela tinha lá seus 10 anos, eu tinha 8 e Poliana tinha 7. Então eram 3, quase trigêmeas, né? E quantas vezes a gente não vinha com algum questionamento e escutava dos pais da gente: é porque eu tô mandando. E a gente perguntava: por quê? Por quê? Uma criança perguntar por quê é porque os pais não estavam educando bem. Era assim que se pensava na época da gente, na época que os pais da gente, eles educaram a gente. Então, a gente foi ensinado, o cérebro da gente foi ensinado a obedecer, a replicar, a fazer sem raciocinar muito, sem pensar muito, sabe? Linha de produção, sabe? Pronto, é isso daqui, então tá, é isso daqui. Então vamos fazer assim, pronto, é isso daqui, desse jeito, certo? Aqui. Uma coisa até engraçada, como mudou, né? Hoje, só um parênteses aqui pra vocês, né? Nessa conversa aqui da gente. Mas ontem mesmo eu tava ensinando o meu filho, né? Fazendo uma atividadezinha, meu filho tem 3 anos de idade, e eu tava fazendo uma atividade. Na atividade, mandava ele pegar o dedinho e com tinta fazer pontos. E ele olhou e fez: mamãe, mas eu quero pintar. Caiu naquilo, né, ele quer pintar, então vamos deixar também a criatividade dele. Aqui eu fiz: filho, então eu tive uma ideia, vamos fazer assim, a gente pinta e depois faz os pontinhos. E assim fizemos, e assim eu dei pra ele voz, dei espaço. Só pra fechar esse parênteses mesmo, como mudou, tá, gente? Como a geração da gente. Vamos voltar pra geração da gente? Isso acontecia? Não. Se tinha que fazer pontinho, ia fazer pontinho. Por quê? Porque eu tô mandando, porque a professora mandou. Não, mas não. Vixe, Maria, eu lembro quantas vezes Patrícia não foi freada, porque Patrícia era questionadora. Patrícia chegava pros meus pais, mais nada. Olha, essa Patrícia dá muito trabalho, fica questionando. A gente aprendeu a replicar. A escola da gente ensinou a gente a replicar. Os pais da gente ensinaram a gente a replicar, a obedecer, a executar, sem nem pensar. Apenas execute, apenas faça. Seu pai, sua mãe tá mandando. Apenas faça. A professora está dizendo que é assim. Apenas faça. Precisa ser assim. E não foi ensinado pra gente a raciocinar, a tomar decisão, a pensar no complexo, a pensar no que era diferente daquilo que estava posto. Não era nunca sobre construir raciocínio, era sobre decorar. E aí, foi isso pra gente poder passar no vestibular, né? A gente começar a trajetória profissional da gente na graduação, e na graduação continuou. Replicar, fazer, decorar, colocar em prática aquilo que foi dito que era pra ser feito daquele jeito. Hoje, assim, eu vejo que naquela época, há 15 anos atrás, eu era um depósito de conhecimento, um depósito de técnica. As técnicas, o conhecimento, as habilidades, elas eram passadas e eu precisava replicar.
Era isso que os professores eles esperavam de mim, lá na beira-leito, nos estágios, ou mesmo nas provas teóricas que a gente fazia, replicar aquilo que tinha sido ensinado. Vocês estão vendo como a estrutura era engessada? E aí pronto, me formei. E olha, eu fui uma boa aluna, tá? Durante o colégio, eu sempre fui uma aluna muito dedicada, que conseguia tirar boas notas, ou seja, aquilo que era esperado pela escola, eu conseguia realizar, né? E durante a graduação também, sempre fui muito dedicada, atenta e tirava boas notas, ou seja, estava fazendo tudo certinho, né? Se eu estava fazendo tudo certinho na escola, na graduação, então no plantão ia ser mamão com açúcar, ia ser fácil. Aí chega a Priscila no plantão e travei. Eu cheguei lá, não tinha ninguém para dizer o que era para eu fazer. Mandavam eu raciocinar para tomar decisões. Para tomar uma decisão assertiva, eu precisava pensar em tantas opções que eu tinha, em tantas possibilidades. Eu precisava pensar nos danos que poderiam ser ocasionados com essa postura que eu assumisse, com essa decisão que eu tomasse. E aí eu vi que a realidade, ela não espera você estar pronta. Isso precisa ser assim um mantra na cabeça da gente. Porque quando chega lá no plantão, a gente vê, eu vi, né, que eu precisava decidir, precisava raciocinar, eu precisava delegar, eu precisava ter uma postura ativa e não aquela postura passiva por tanto tempo, desde pequenininha, né, como eu contei pra vocês, na família, na escola, na graduação. Eu fui formada a ter. Então, aquilo pra mim, de verdade, foi muito doloroso. Foi doloroso me ver numa situação que... E agora? O que é que eu faço? Tudo que eu aprendi estava errado, tudo que eu aprendi não tá fazendo com que eu consiga deslanchar mesmo no plantão, eu consiga entregar no plantão, nem entregar para o paciente. E eu também não me sentia assim, feliz, porque eu saía do plantão com a sensação de que, poxa, não consegui, não deu certo. E foi aqui que, para mim, o jogo virou. O maior desafio que eu, Priscila, me conta aí se foi você também, mas que eu, Priscila, vivi na minha carreira profissional, não foi técnica, não foi estudar parada, não foi estudar infarto, não foi saber o algoritmo de parada cardiorrespiratória ou o pacote de sepsis, nada disso. O maior desafio para mim foi decidir, foi raciocinar, porque tomar decisão por tomar decisão é vazio. Eu precisava antes raciocinar. Eu entendi que eu precisava raciocinar para poder tomar decisões assertivas. Eu compreendi que eu não conseguia mostrar minha autoridade, atuar com autonomia, com segurança lá na beira-leito, se antes eu não refletisse para tomar decisões assertivas que construísse a minha carreira profissional da maneira como eu queria que fosse construída. Meu maior desafio foi pensar e pensar sob pressão. E ninguém me ensinou isso. Eu tive que desenvolver às custas, muitas custas. E o que hoje eu digo pra vocês aqui com o coração bem aberto mesmo. Se hoje você se sente incapaz de decidir, de raciocinar em meio ao caos, você trava, se sente que você realmente não consegue raciocinar e tomar decisões de maneira assertiva, com autonomia, se sentindo segura lá no seu plantão. Calma. Respira, porque isso não é falta de capacidade, é falta de treino. O raciocínio clínico para tomada de decisão, ele se constrói, ele é treinável e você pode e deve desenvolver isso para entregar para os outros e para você esse melhor resultado lá na beira-leito. E eu estou aqui, junto com as minhas irmãs, para ajudar vocês nesse processo, para fazer o que é nossa missão, é levar status da nossa categoria enfermagem.